Paz de Cristo? Você está feliz com Jesus? Glória a Deus. Eu quero externar minha gratidão, minha alegria ao pastor dessa casa, nosso pastor, meu pastor, seu pastor, o pastor Anderson Mota, juntamente com a sua casa, a pastora Michele, hoje representados aqui pelo pastor Toninho e pela irmã Iris. Pastor Toninho, obrigado pela honra. Aos demais pastores, é uma honra poder servir a Deus com homens e mulheres cheios da graça de Deus. Me acompanhe e me perdoe as mulheres, a mulher mais linda, minha incentivadora, minha digníssima esposa, Luciana Rodrigues. Isso, nem precisou pedir, o povo daqui é educado, pastor Toninho. Te amo, tá? Deus te abençoe. Você trouxe Bíblia? Abre a sua Bíblia comigo, por gentileza. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 4. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 4, verso de número 39. É sempre uma responsabilidade pregar a palavra de Deus, e quando se trata de pregar a palavra de Deus em casa, a responsabilidade é redobra. Porém, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração na noite deste dia. Não vou enfadar, vou ser rápido. Você localizou aí? Evangelho de João, capítulo 4, verso 39. Diz assim o texto: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Verso 40. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que ele é realmente o Salvador do mundo. Não é mais por causa do seu testemunho, mas nós mesmos o ouvimos e agora nós cremos que ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. Eu já quero iniciar, e eu prometo que eu não vou ser muito enfadonho, e não vou pedir para que você fale ou faça isso constantemente durante o culto. Mas vira para alguém que está do seu lado aí, a sua percepção vai mudar. A sua percepção vai mudar. Não será somente pelo que os outros disseram, mas você mesmo vai ter experiências com ele que vão mudar a sua percepção acerca daquilo que ele tem a fazer na sua vida. Você me empresta 2 minutos? Nós vamos construir um pensamento e eu creio que essa palavra vai abençoar a sua vida. Muito obrigado. A mídia pode colocar aqui, por gentileza, João capítulo 1, por favor. João capítulo 1, verso 1. Pastor Toninho, essa mensagem, ela veio ao meu coração, e como o pastor Toninho bem mencionou aqui, eu estava orando, pedindo a Deus uma palavra, e essa palavra, ela saltou outra vez ao meu coração, porque eu já fiz menção da mesma em outras oportunidades, mas essa palavra saltou ao meu coração, porque diferente dos evangelhos sinóticos ou sinópticos, o evangelho de João traz uma narrativa exclusiva. Os evangelhos sinóticos, a saber, Mateus, Marcos e Lucas, constroem um pensamento parecido, seguem uma mesma orientação, uma mesma rota, uma mesma narrativa, no mesmo tempo. Porém, o evangelho de João é um evangelho exclusivo, que traz uma mensagem
exclusiva, a saber, os evangelhos de Marcos, de Mateus e de Lucas, começam narrando, a partir do momento, Mateus, por exemplo, começa narrando a genealogia de Cristo. Eles começam narrando a partir do momento que Cristo pisa na terra, até o início do seu ministério. Só que João, no seu capítulo 1, e eu gosto, pastor Toninho, como o pastor Toninho disse aqui, que é preciso orar para que Deus confirme. Muitas das vezes eu sou como Gideão, e eu peço a Deus: Senhor, molha a lã e não molha a terra, molha a terra e não molha a lã, porque eu sei da responsabilidade que é trazer uma mensagem para que o Senhor possa falar ao seu coração. E eu sentado falando: Senhor, por misericórdia, confirma uma vez mais. Aí o pastor Toninho subiu e mencionou João, capítulo de número 1, verso 1. Então eu senti paz e disse: o Senhor está nesse negócio. E eu creio que Deus, Ele tem uma palavra para a sua vida. Olha o que João diz no capítulo de número 1, verso 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Verso 2, por gentileza. Ele estava no princípio com Deus. Pode continuar. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Você percebeu que João não começa a sua narrativa falando das coisas que estão acontecendo na terra. João começa a sua narrativa falando do evento que aconteceu no céu. João inicia dizendo: ele era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. João está dizendo: antes da sua existência, ele já existia. Antes dos seus problemas, ele já existia. Ele era antes de todas as coisas. João está dizendo: as coisas só existem porque foram criadas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, se Ele criou, Ele conhece. Se Ele criou, Ele tem um controle. Se Ele criou... Pastor Toninho, eu estava pensando em casa e eu me peguei perguntando, e me perdoa as irmãs que estão aqui, você pensa que conhece o seu marido, você pensa que conhece o seu esposo, que dorme contigo todos os dias, faz a refeição contigo, e você pensa que você conhece esse varão. Em maio eu vou fazer 9 anos de casado, e talvez minha esposa imaginava que me conhecia, porque quando ela me conheceu, meu amigo pastor Edi, eu ainda tinha um pouco de cabelo, então de repente ela não imaginava que esse pouco que ainda restava ia cair todo. Talvez ela nunca passou pela cabeça dela que ela realizaria o que ela realizou nesta tarde, de pegar uma máquina e tirar o pouco que ainda restava. Eu não consigo fazer sozinho, eu preciso da ajuda dela, porque nós, seres humanos, somos assim, a gente cria expectativas a partir do momento que nós olhamos as atribuições que são boas, as qualidades, a gente escolhe pelas qualidades, a gente observa as qualidades. Agora, ou não me diga você que você escolheu esse varão, que você escolheu essa varoa pelo defeito que ele tinha. Você sabia que ele ia roncar e que você não dormiria a noite toda, e você se apaixonou dizendo: rapaz, ele ronca, isso é bom, vou me casar com ele, eu gostei desse artifício, eu gostei desse atributo. Não, você escolhe pelas coisas que eles fazem. Está aqui meu amigo pastor Leonardo Iraguchi, que é marceneiro, empresário, construtor de imóveis. Vou fazer propaganda depois, Pix, tá? Ele tem entendimento da profissão pela qual ele escolheu.
Minha esposa de vez em quando faz isso. Eu não vou fazer propaganda aqui, mas tem um site aí que de vez em quando chega lá em casa. Dá um apito, você sabe qual é, que você compra lá. Do nada o celular apita, eu sei, chegou alguma coisa que ela comprou nesse site. Eu não vou fazer propaganda. Ela comprou, pastor Toninho, um móvel pequeno, cabeceira de cama. E aí eu disse, e ela ficou... As mulheres aqui vão saber o que é isso. Pastor Toninho bem mencionou que são a maioria. Vão saber o que é isso. Ficou 3 meses pedindo para que eu montasse uma cabeceira de cama, pastor Leonardo Iraguchi, pequenininha, 2 gavetas. Eu disse, eu não sei fazer isso, eu não tenho experiência e muito menos vou pagar alguém, que eu sinto vergonha de pagar alguém para montar uma cabeceira de cama com 2 gavetas. Aí eu inventei de montar, mas eu não tinha conhecimento, eu não tinha expertise, eu não tinha sabedoria, mas mesmo assim eu me atrevi a fazer. Fiquei a manhã toda, parei para almoço, almocei e fiquei a metade da tarde para montar. Aí ela foi e comprou um guarda-roupa. Ela foi e comprou um guarda-roupa. Aí eu falei, esse aqui eu tenho respaldo para contratar um montador. Chamei o montador. O tempo que eu levei para tirar a embalagem da cabeceira de cama foi o tempo que o montador levou para montar o guarda-roupa. Porque ele tinha conhecimento. Ele tinha conhecimento. Aí João está dizendo, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E Deus criou através de uma palavra chamava bara. Bara dá a ideia de criar a partir do nada. Aí João, na narrativa do capítulo 1, verso 1, diz, e Deus, o verbo estava com ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Significa que aquele que formou, aquele que criou, é o mesmo que tem o conhecimento de todas as coisas. Pastor, por que o senhor está construindo esse pensamento, sendo que o senhor leu João capítulo de número 4? Porque a informação que nós temos de João capítulo de número 4 é que os fariseus ouviram falar que Jesus batizava mais do que João Batista. Porém o texto vai trazer a informação de certo que não era Jesus mesmo que batizava, mas os seus discípulos. Jesus, ao ouvir esta palavra, esta afirmação, ele vai sair da Judéia, quartel-general dos judeus, e ele está indo para a Galileia. A informação que o texto nos traz é que era necessário passar por Samaria. Deixa eu abrir um parênteses aqui para aplicar isso aqui para a sua vida. Ele foi quem criou. Você está comigo? Ele é quem formou. Se ele formou, ele conhece. Se ele formou, ele sabe quem você é. Se ele formou, ele sabe o seu endereço. Se ele formou, ele sabe todas as coisas ao seu respeito. Então ele sabe que esta pergunta, ou esse burburinho que está sendo levantado, tem a motivação de criar contenda. Tendo esta informação, já que ele conhece, ele vai sair da Judéia e vai partir para a Galileia. O que mexe comigo é que Jesus, ele sabe quem ele é. Ele sabe para que ele veio, ele sabe qual é o seu propósito, assim como Jesus também sabe as intenções. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e é apta, irmã Iris, para discernir as intenções do coração. Eu vou repetir, se tem cuidado, porque Jesus tem um propósito, Jesus tem uma missão,
Jesus foi chamado porque Deus, João 3,16, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. É levantado uma questão, e a questão tem como objetivo tirar o foco da missão. João sabe, o Batista, que veio para preparar o caminho. Todo mundo sabe qual é o seu lugar. Todo mundo sabe qual é a sua missão. O que mexe comigo, pastor Leonardo Iraguchi, é que certa feita, João Batista está batizando no Jordão. Jesus, ele passa, João para tudo, olha para Jesus e disse: este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Outra feita, a mesma cena se repete, João está batizando, e aí João aponta para Jesus e diz: é necessário que ele cresça, e que eu diminua, porque eu não sou digno de desatar a sandália dos teus pés. Aí se levanta uma questão: ouviram-se falar significa dizer que disseram. Alguém trouxe a informação, mas quem sabe quem é, não se prende à informação que trouxeram. Quem sabe quem é, não se prende ao que disseram a respeito dele. Estão dizendo que você é algo, mas o céu sabe algo ao seu respeito que você desconhece. Até disseram: vai dar errado, mas o céu disse: você nasceu para dar certo. Alguém disse: não vai passar daí, mas o céu que te conhecia, que te formou, sabe que você nasceu para dar certo. Alguém disse: rapaz, a mãe não deu certo, o pai não deu certo, isso aí é coisa de família, não vai romper. Mas aquele que formou, aquele que criou, aquele que conhece todas as coisas, apontou para você e disse: não tem como dar errado. Se o pai não deu certo, a maldição hereditária vai ser quebrada em você, você vai romper. Você nasceu. Isso aqui não é mensagem de autoajuda, não. Isso aqui é o céu que te conhece e libera sobre os meus lábios uma palavra para a sua vida. Aquele que conhece, que te chamou desde o ventre, ele sabe qual é o teu endereço, ele sabe o teu nome, e ele manda te dizer: vai dar certo. Jesus sai da Judeia, vai para a Galileia, e a informação que nós temos é que é necessário passar por Samaria. Só a nível de informação, quero te lembrar, porque você já conhece, é um texto bem batido. A informação que nós temos é que os samaritanos não se comunicam, ou têm uma divergência com os judeus. E por conta dessa divergência, porque os samaritanos são mestiços, judeus misturados com ímpios, então tem esse embate entre eles. Judeu que era judeu não passava por dentro de Samaria. Judeu que era judeu dava a volta. Judeu que era judeu passava por fora. Mas a informação que nós temos, trazida por João, é que era-lhe necessário passar por Samaria. E eu quero te dar uma informação: Jesus decidiu passar na Samaria de alguém nesta noite. Eu vou repetir: Jesus decidiu passar na Samaria de alguém nesta noite. E você vai entender no decorrer da mensagem porque ele decidiu passar na sua Samaria. O texto vai dizer que em Samaria, pastor Leonardo Iraguchi, tem uma mulher. E o que me chama a atenção é que o texto ainda vai dizer que esta mulher, ele tinha um cântaro e que ela iria pegar água. Mas o que me chama a atenção é que a hora que ela está indo para o poço buscar água, não é uma hora comum para a época. Segundo os historiadores e a cultura da época, as mulheres buscavam água pela manhã e à tarde. Algo comum.
horário que o sol está mais baixo. Nós estamos vivendo um sol de mais de 40 graus, temperaturas acima de 40 graus no Rio de Janeiro. Você imagina próximo ao deserto, nasquelas regiões, como funcionava? O sol escaldante. Então as mulheres buscavam água ou pela manhã ou à tarde, horário que o sol estava mais baixo, algo comum entre as mulheres. Mas esta mulher aqui, ela está indo buscar, segundo o horário, o calendário judaico, ao meio-dia, horário em que o sol estava mais quente. Eu quero entender aqui, eu não posso afirmar porque a Bíblia não diz, mas é algo incomum buscar água nesse horário em que o sol estava afligindo a vida dela, em que o sol talvez estivesse queimando a sua pele. Ela está indo em um horário que não tem ninguém à beira do poço. Ao olhar dela eu vou chegar no poço, e dentro do horário que eu vou chegar no poço, não vai ter ninguém lá, ninguém vai me reconhecer, ninguém vai me ver, porque se me observarem, eles têm algo ao meu respeito, que eles sabem e que talvez vão jogar na minha cara. Eles vão me acusar talvez, porque eles conhecem algo que eu estou fazendo. Sabe o que mexe comigo? O que mexe comigo é que quando ela chega na beira do poço, ela vai encontrar na beira do poço assentado uma fonte. Eu vou repetir. Quando ela chega à beira do poço, ela encontra na beira do poço a fonte assentada à beira do poço. E eu te explico. Pastor, o que significa isso? Significa dizer que ela chegou à beira do poço e Jesus estava assentado à beira do poço. Pastor, o que mexe comigo? É que os discípulos já estavam com ele. Ele tinha com ele 12 discípulos. E ele pede, pastor Toninho, para que os discípulos venham ir até a cidade comprar pão, ou comprar um lanche, para que eles pudessem se alimentar. Pastor, qual é a verdade aqui? A verdade é que precisa 12 homens irem à padaria, comprar o lanche da tarde. Irmã Iris, precisa 12 pessoas irem à padaria para comprar o lanche da tarde, mas Jesus fez questão de dispersar todo mundo para que fosse até a padaria comprar o lanche da tarde só para ficar sozinho com ela. E talvez você esteja passando este período em que Jesus permitiu que todos se ausentassem, que todos se afastassem, que todos te deixassem só para ter um particular contigo, só para ter um momento de intimidade contigo, e você não está entendendo por que o amigo se foi, por que o telefone não tocou, por que ninguém me procura. E talvez Deus esteja permitindo ou esteja dispersando quem estava do teu lado só para ter um particular contigo. E o que me chama a atenção é que quando ela chega, ela se assusta, porque Jesus, ele faz primeiro uma pergunta, e a pergunta é: dai-me de beber. Ela vai ficar assustada e vai dizer: como pode, sendo tu judeu, pedir de beber a mim, que sou mulher samaritana? E o texto vai afirmar que a pergunta de Jesus assusta ela, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Eu sei, daqui a pouco eu vou me soltar, fica tranquilo. Os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Mas a pergunta aqui é, e não tirando a natureza, porque ele é 100% Deus, mas também ele é 100% homem. Ele tem necessidade, ele tem sede, mas a pergunta aqui é para iniciar uma conversa. A pergunta aqui é para iniciar um diálogo. Jesus pede como quem quer oferecer. Eu vou repetir, Jesus está pedindo como quem quer oferecer. Ele está dizendo: dai-me de beber. Ela vai dizer assim: como? Que o Senhor está me pedindo essas coisas? Porque nós não nos comunicamos. Você percebeu, não? Que tem certos pedidos, e você está aqui vivendo um momento difícil,
quer esconder de todos as suas fragilidades e as suas necessidades, alguém vem e puxa um diálogo. E você veio cultuar a Ele, e cultuar é isso, é entregar para Ele, é oferecer a Ele algo, mas Ele te pede algo como quem quer. Gente, os anjos no céu estão nesse momento, pastor Toninho, o tempo todo dizendo: santo, 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 santo. Ele não vai parar por causa da crise. E tem crise, mas os anjos vão continuar gritando: santo, santo, santo. A porta está fechada aqui na terra, mas no céu os anjos vão continuar dizendo: santo, 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 santo. Aí você acha mesmo que é mérito você vir aqui, levantar a tua mão a Ele e dizer: glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele não precisava, mas você faz isso porque você é grato, você faz isso porque você entendeu que à medida que você entrega, na verdade Ele está distribuindo. Eu vou repetir, Jesus está dizendo: à medida que você entrega, você recebe. É na mesma proporção que você entrega que você recebe. Jesus vira para ela e começa um diálogo com ela. Sabe o que mexe comigo? É que Ele fala 7 vezes com ela. Ela fala 6 vezes com Ele e 1 vez somente com a multidão, pastor Toninho. Porque quem fala, dialoga muito com Jesus, vai ter que falar pouco para as outras pessoas. 2 pessoas entenderam aqui. Quem tem comunhão e intimidade com Ele, não vai precisar falar muita coisa para que algo aconteça fora dali. A mulher chega cheio de dificuldade, a mulher chega cheio de pensamentos, ela quer se esconder, e Jesus começa um diálogo. Essa mulher aqui, se nós formos ver a história e o diálogo que está acontecendo, ela tem um vazio existencial, e muitas vezes, para preencher os nossos vazios existenciais, tem gente, pastor Toninho, que para preencher o vazio existencial, joga no tigrinho. Mas só que ele vai perceber que o tigrinho, além de não preencher o vazio existencial que ele tem, só vai aumentar as crises. Tem gente que para preencher o vazio existencial faz igual essa mulher, vai se envolver em diversos relacionamentos. Sai de um, entra em outro, não deu certo. Sai de um, entra de outro, não deu certo. Sai de um, entra em outro. Ela tinha se relacionado com 5, porque ela queria preencher o vazio existencial que ela tinha. Tem gente que para preencher o vazio existencial faz diversas coisas, mas na verdade o vazio existencial que você tem não pode ser preenchido por coisas, não pode ser preenchido por pessoas, não pode ser preenchido pelas facilidades desse mundo. Pastor, o vazio que eu carrego, como pode ser preenchido? Aquele que te criou é o que tem o poder de saber qual é a sua necessidade. Ele me trouxe aqui para te dizer: o teu vazio é do tamanho de Deus. Ele conhece as suas crises, Ele conhece o teu pensamento, Ele conhece as perguntas que permeiam o teu coração. Ele me trouxe aqui para dizer: fica tranquila, fica tranquilo, o encontro vai. É por isso que muitas vezes Ele tem que te arrastar para a beira do poço, para revelar a você determinadas coisas que você não quer contar para ninguém, que você não quer falar com ninguém. Talvez você se tranca no quarto. Tem gente que até se corta para tentar preencher o vazio existencial. Ela acha que sentindo dor, pastor Toninho, vai aliviar o vazio existencial que ela tem. Ela acha que ficando no quarto escuro vai preencher um vazio existencial que ela tem. Só que Deus me trouxe aqui para dizer que o teu vazio tem o tamanho de Deus. Ele conhece onde o calo aperta.
falta, Ele conhece o que de fato você precisa. Então Jesus, conhecendo ela, disse: chama teu marido. No meio do diálogo, o diálogo estava indo até bem, pastor Leonardo Legaúcho. O diálogo estava indo até... Só que no meio do diálogo, ele muda o rumo da prosa, como diz lá em Minas. E mudando o rumo da prosa, ele diz: chama teu marido. Ela diz: eu não tenho marido. E Jesus então diz: disseste bem, porque já tiveste 5, e o que agora tem, não é teu. Jesus só puxou o assunto para chegar até aqui. Ele só puxou. Eu não sei, quem aqui é da área da enfermagem? Quem aqui é da área? Eu vou me atrever a dizer, eu não entendo nada de enfermagem, pastor Toninho. Mas pastor Leonardo Iraguchi, eu fui criado com metiolate. Pastor Toninho falou aqui que homem de verdade é homem. Tem uns negócios estranhos por aí. Metiolate ardia, não sei hoje. Hoje não é metiolate. Pastor Jair, hoje metiolate não arde. Eu fui criado com metiolate. Metiolate arde. Metiolate de hoje não arde mais não. Só que quando a pessoa chega ferida, quando eu chegava em casa ferido, o pastor nem falou aqui que eu jogava futebol. Eu gosto. Não jogo, mas gosto. Desde pequeno. Então de vez em quando, num futebol ou outro, eu chegava ferido. Aí mamãe dizia: antes de jogar metiolate, tem que jogar água. Eita. Antes de dar ponto, tem que lavar. Porque se der ponto e tiver sujo, infecciona. Aí é preciso ele arrastar alguém para a beira do poço, para poder começar um diálogo até chegar ao ponto de tocar na ferida. Porque por você mesmo, você não revelaria a ele o que de fato te machuca. Mas aí ele iniciou um diálogo, te trouxe para a beira do poço e está dizendo: eu só estou tocando na ferida não para te expor. Eu estou tocando na ferida não para te machucar. Porque eu mandei todo mundo se distanciar de você só para que eu pudesse me aproximar. Eu não vou expor o teu nome na rede social. Eu não vou expor o teu nome no Instagram. Eu não vou expor as tuas dificuldades para terceiros. Ele está dizendo: eu só puxei esse assunto e toquei na ferida, porque eu tenho um remédio que pode curar a tua alma. Ele está dizendo: eu só estou expondo, porque ao mesmo tempo que eu exponho, eu curo. Ao mesmo tempo que eu exponho, eu liberto. Ao mesmo tempo que eu exponho, eu transformo. Jesus marcou um encontro contigo hoje no 5º andar do Shopping Hillville, na Advec Vila dos Teres, só para te dizer: esse encontro vai mudar a história da tua vida. Esse encontro vai mudar a tua rota. E é isso que eu quero falar em 2 minutos, sobre encontros que mudam rotas. A mulher chegou à beira do poço pecadora, mas se levantou da beira do poço missionária. Jesus está dizendo: você pode até chegar ferido, pode até ter chegado querendo esconder, mas aquilo que você esconde do marido, você não tem capacidade de esconder de quem te conhece. Aquilo que você esconde do teu filho, do teu pai, da tua mãe, você não tem capacidade de esconder de quem te formou, de quem te criou, de quem sabe onde o calo está apertando e o que de fato você precisa. Não adianta se trancar no quarto, não adianta esconder de todo mundo,
Não adianta colocar foto bonita na rede social dizendo que está tudo bem. Hashtag partiu praia. Porque de fato Ele sabe o que você está passando por dentro. Ele sabe de fato quem você é. Ele me trouxe aqui para te dizer: Ele tem um remédio que pode curar as tuas feridas. Lucas 19 vai falar de um encontro. Jairo está cheio de Zaqueu, está cheio de ponto de interrogação, porque ele é publicano e cobra imposto de quem é seu compatriota. Então ele sobe em uma árvore por onde Jesus passava. Jesus olha para ele e diz: hoje me convém pousar em sua casa. Antes do encontro, Zaqueu é publicano e cobra imposto a mais de quem não tem que cobrar. Depois do encontro, se eu tenho defraudado alguém, eu quero restituir 4 vezes mais e quero liberar algo para os pobres. Lucas 5 vai falar de encontro. Pedro está lavando as suas redes na beira da praia. Não tinha sido bem sucedido naquele dia. Jesus manda ele voltar para o mar, no mar alto, onde ele havia fracassado outrora. Lança a rede de novo, Pedro. Lança a rede de novo. Antes do encontro, Pedro era pescador de peixes. Depois do encontro, Pedro agora é pescador de homens. O próprio Pedro vai dizer: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. E o texto diz: e deixando tudo, o fruto da pesca, seguiu Jesus. Porque Pedro entende, irmã Iris, que não é o peixe, que não é o dinheiro, que não é o trabalho, que não é a porta, que não é o relacionamento. O que ele de fato precisa é de Jesus. Então ele deixa a pesca, ele deixa o fruto, o produto da pesca e segue Jesus, porque ele entende: se ele me fez pescar, eu preciso caminhar com ele, eu preciso estar do lado dele. Conversas revelam destinos. Eu vou repetir: conversas revelam destinos. Certa feita, mestre pastor Leonardo de Araújo, Jesus vai dizer: vamos um monte, nós vamos orar. Levou 11, que Judas já não estava mais com eles. Chegando no monte, ele chama 3, a saber, Pedro, Tiago e João, e afasta um pouco mais. Para os 11, ele diz que o objetivo de subir ao monte era orar. Para Pedro, Tiago e João, ele diz: a minha alma está amargurada até a morte. Então ele deixa Pedro, Tiago e João e afasta um pouco mais e fica sozinho. Quando ele fica sozinho, ele diz: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua, porque nem toda conversa pode ser revelada a todo mundo. Uns podem saber que a intenção é orar, outros podem talvez, ou poderiam talvez, questionar a autoridade do Filho de Deus, que é 100% Deus, mas também é 100% homem. Então quando ele fala as suas fragilidades, a minha alma está amargurada até a morte. Podia criticar, mas 3 estavam prontos para ouvir o que de fato ele estava passando. Então só para as 3 ele diz: a minha alma está amargurada até a morte. Mas ele se separa dos 3 e sozinho ele pede: se possível for, porque ele sabia pelo que passaria, e passaria por amor a mim e por amor a você. Então ele disse: contudo seja feita a tua vontade. Ele está dizendo: se possível for, passa, mas se não passar, eu estou preparado para viver por amor. Aí Jesus pega a mulher, tem um encontro com ela e começa a revelar o que de fato ela está vivendo. Quando Jesus revela o que de fato ela está vivendo,
Sabe o que esses encontros proporcionam? Tanto de Zaqueu, como de Pedro, como da mulher samaritana, como eu mencionei aqui, proporciona intimidade com Ele. E quem tem intimidade com Deus, não olha só para o seu exterior, passa a olhar também para o interior. E quando ele olha para o interior, ele vê que na verdade esse vazio existencial era do tamanho de Deus e que só Deus pode preencher. Ele vê que na verdade ele é falho e que precisa de Cristo. Mas sabe o que mexe comigo? É que quando Cristo revela tudo o que Ele quer, é que você de fato fale para Ele o que você está sentindo. O que Ele quer é de fato que você revele para Ele quem é você de verdade, sem máscara, sem maquiagem, sem esconder nada. Aí quando a mulher de fato revela, é revelado o que de fato ela estava passando, não tem mais ninguém para apontar, porque Jesus já disse quem ela é. Não tem mais ninguém para apontar quais são as suas falhas, porque Jesus já havia revelado, já havia confessado para ele. Então sabe o que ela faz? Ela vai para o ambiente que lhe trazia vergonha. Eu sei que você não está entendendo, mas deixa eu aplicar para você. Você vai passar a frequentar alguns lugares que você tinha vergonha de frequentar antes. E você vai passar de cabeça erguida. Você vai, até veio com cântaro com cabeça baixa. Eu vou repetir, até veio com cântaro de cabeça baixa. Ela chegou à beira do poço e disse, foi Jacó que construiu o poço. Mas Jesus disse, se tu me pedisses, eu te daria água viva, que vai jorrar para a vida eterna. Jesus está dizendo o seguinte, você não precisa mais do cântaro, você não precisa, sabe o que mexe comigo? É que João, capítulo de número 15, se não me falha a memória, verso 16, diz, não foram vós que escolheste a mim, mas eu que escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Essa mulher chegou à beira do poço, com as suas raízes fragilizadas, com as suas raízes debilitadas, com as suas raízes prestes a morrer, achando que a água da terra alimentariam as suas raízes. Ela ia e voltava, mas Jesus disse, essa água que eu te ofereço não é da terra, esta água que eu te ofereço é do céu, vai te alimentar, vai te fortalecer. Ele está dizendo, eu te escolhi, e agora já que eu te escolhi, eu te capacito, toma aí da água da vida. Eu sou a fonte, e só a fonte pode jorrar água vida. Jesus está dizendo, toma da água da vida, vai fortalecer sua raiz, vai te trazer esperança, e você vai frutificar por onde você passava. Até veio de cabeça baixa, trazendo o cântaro, mas Jesus disse, depois que você provar da água da vida, o cântaro vai ter que ficar para trás. Quem veio de cabeça baixa, vai ter que voltar de cabeça erguida. Eu vou repetir, quem veio de cabeça baixa, vai ter que voltar de cabeça erguida, dizendo, a ferida que doía, não dói mais. A ferida, a ferida que doía, não dói mais. Ele tocou, mas ele também curou. Ele mexeu, mas ele tinha água que lavaria. É Jesus dizendo, até veio de cabeça baixa, mas vai voltar de cabeça erguida. Você vai passar a frequentar alguns lugares que te traziam dor, mas não vão te trazer dor mais. Pastor, o que é isso? Ela volta para a cidade, ela corre para a cidade, e talvez tinha tempo que ela não frequentava aquele ambiente, talvez tinha tempo
que você não ia nas reuniões de família pensando o que iriam dizer a teu respeito, pensando o que iria falar a teu respeito, mas agora o quadro mudou. Você teve um encontro genuíno e de verdade com Ele. Você vai passar a frequentar esse ambiente e você vai dizer: Ele mudou a minha vida. O que doía não dói mais, o que feria não fere mais. Quem precisava liberar perdão, vai liberar perdão. Quem precisava pedir perdão, vai pedir perdão. Por quê? Porque teve o encontro com Cristo. Ela corre para a cidade e diz: Ele disse: tudo quanto tenho feito. Eu tentei esconder da mãe, mas Ele revelou. Eu tentei esconder do pai, mas Ele revelou. Eu tentei esconder do marido, mas Ele revelou. Tinha até umas conversas no WhatsApp erradas, mas Ele revelou e eu bloqueei. Ele revelou e eu apaguei. Tinha até uma bituca de cigarro escondida, mas Ele revelou e eu não toco mais nela. Tinha até um vinhozinho na geladeira, mas Ele revelou e a garrafa vai ter que ir para a pia. Deus está dizendo: quando você tiver um encontro com Ele, Ele vai revelar o que você precisa mudar. Isso que você está escondendo não presta. Ela corre para a cidade, conta para todo mundo: Ele disse tudo quanto tenho feito. Só que tem gente, pastor Toninho, que vive só do que me disseram, que vive só do que me falaram, que vive só do testemunho do outro. E Deus me trouxe aqui para te dizer: é tempo de você passar a viver as suas próprias experiências com Ele. É tempo de você passar a ter as suas próprias experiências com Ele. Você está pensando, mas você não conhece a minha vida, você não conhece a minha história, você não sabe pelos percalços da vida que eu já passei. Deus está dizendo: se eu curei uma mulher que já teve 5 e o que agora tinha não era de fato, você acha que eu não posso te curar? Você acha que eu não posso mexer, tocar nesses problemas que você tem, revirar eles e modificar? Ela vai para a cidade, e aqui eu encerro. Ela conta tudo o que Ele tinha feito na vida dela. E após contar tudo, os moradores daquela cidade pedem para Jesus ficar mais 2 dias com ele. Segundo a mensagem que nós lemos: fica mais 2 dias conosco. Jesus fica mais 2 dias com eles. E a mesma experiência de comunhão, de intimidade, que a mulher teve em poucos minutos ou em poucas horas, os moradores da cidade passaram a ter em 2 dias. Se Jesus modificou a vida da mulher em algumas horas, imagina o que Ele fez com a vida dos habitantes daquela cidade em 2 dias de prosa, em 2 dias de conversa, em 2 dias de intimidade, em 2 dias de comunhão. Jesus está dizendo: rapaz, eu posso mudar a tua vida em minutos, eu posso mudar a tua vida em segundos. O que feria não fere mais, e muito pelo contrário, você vai sair pelo bairro todo evangelizando. Você vai sair pela sua cidade gritando: Ele mudou a minha, vai mudar a tua. Ele mudou a minha, vai mudar a tua. Só que tem gente que está vivendo da experiência do testemunho de outro. E Deus está dizendo: o mesmo testemunho, da mesma forma que eu fiz na mulher que não tinha nome, que se... eu vou fazer também na sua vida. Da mesma forma que eu fiz na mulher samaritana, na vida de Zaqueu, na vida de Pedro, em todos os personagens da Bíblia que Jesus transformou. Ele está dizendo: é tempo de passar a viver as suas próprias experiências com Ele. Talvez você está aqui pensando e está dizendo: eu gosto quando o pastor Anderson prega,
Eu gosto quando ele corre e quando ele expressa que ele é o alfa, que ele é o ômega, que ele é o princípio, eu gosto, eu quero ser como ele. Eu gosto do testemunho de como Deus, ainda quando jovem, tirou ele veio por medo, mas permaneceu por graça. Deus está dizendo, é tempo de parar de viver do testemunho de outro e passar a contar o teu próprio testemunho. Você gosta do que Deus faz na vida do teu pastor, mas Ele pode fazer também na tua vida. E assim como você tem ouvido testemunhos de homens e mulheres contando do que Jesus fez, Ele pode fazer. Pastor, o que eu preciso? Ter um encontro genuíno com Ele, ter um encontro de verdade com Ele. E esse encontro é marcado por revelações. Este encontro é marcado por sinceridade. Esse encontro é marcado por coragem. Esse encontro é marcado por verdades que curam.